Sou consultor SAP, estou aqui para dar uma dica de uma coisa que eu passei em alguns momentos em projetos e eu percebi que um dos grandes problemas é referente à carga de saldo. O que acontece? Eu notei que muitas vezes a gente tem aquela preocupação de fazer carga que envolve carga de saldos para MM, modo de materiais, e muitas vezes para WM também. E muitas vezes o que a gente faz? A gente usa o recurso do LSMW, que também é muito legal, mais usado e por aí vai. Muitos casos eu vi que tinha necessidade de gerar uma transação para isso. Gerar uma transação para carga, que lesse uma planilha de saldos e fizesse isso automaticamente. O que acontece é o seguinte: quando se fala em carga de saldo em uma empresa que tem gerenciamento de depósito com o WM, o processo é um pouco mais complexo quando não há WM. Isso porque não existe a carga, isso porque a carga, assim, ela não fica limitada somente àquela posição, aquela questão de mandar o material para o depósito de MM. A gente tem também que se preocupar quando entra carga de WM, distribuir isso nas posições do armazém, né? Isso então é dividido em duas fases. O que acontece? O que eu fiz em algumas vezes? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu tive que fazer mais de uma vez. Desenvolver uma aplicação que usasse as BAPs, né? Que são aquelas rotinazinhas que já existem, nativas das transações, botar lá dentro de uma transação ABAP e criar essa transação. Então aqui eu divido aqui nessa apresentação em dois passos. Primeiro você tem a carga de MM. O que ela envolve? Ela envolve você ter inicialmente uma planilha que foi criada pelo usuário, aquela que foi feita um levantamento de estoque, aquela comum que a gente já conhece, que tem o centro, o depósito, o material, a quantidade desse material também, o número do lote, a data do lote. E essa planilha criada para o usuário, de alguma forma, vai ter que entrar no SAP, aqui no caso, nas tabelas de MM. Então isso é feito como? Eu tenho uma BAP de MM, chamada BAP Goods Movement Create, usada em várias transações standard. No caso aqui é MB1C. Só para lembrar, a gente faz a carga inicial de estoque. Se eu for fazer a carga por material, eu faria o que? MB1C. O motivo do movimento 561, entraria com material individualmente, ele cairia naquele depósito identificado e boa, né? Mas se esse depósito estiver criado ou vinculado a um depósito de WM, esse depósito e o centro desse depósito, fatalmente esse material, depois de entrado pela 561, vai cair uma entrada, vai gerar uma NT, uma necessidade de transporte, que é um documento que avisa ao WM que existe a entrada do material para ser realizada nesse armazém. Automaticamente, quando você gera um NT, quem conhece sabe que o material vai ficar na porta de entrada. Essa porta de entrada chama-se tipo de depósito 998. Então aqui a gente viu que se eu fizesse uma BAPzinha, se eu fizesse uma transação, essa só para carga de MM, seria uma transação que usaria essa BAP, Good Movement Create, leria a tabela, fecharia com a BAP Transaction Commit, que é aquela BAP que vai fechar toda a gravação na tabela. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, o que acontece? Uma vez que eu tenho material dentro dos meus depósitos de MM, agora vem a parte de WM. Se esse material está disponível no 998, agora existe uma segunda tarefa. É aquela que exige até a parte física do
caso seja o material já não esteja armazenado lá, existe até a parte de levar o material para a produção. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: uma vez que eu tenho uma planilha de MM que eu já dei entrada, agora eu tenho uma de WM. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, porém com recursos diferentes. A BAP, que cria a OT de movimentação dos dados do material que está no 998 para posição, é essa BAP aqui, ó, L to Create Symbol, também presente na LT01, LT10, por aí vai. Ela também tem o seu confirme lá, como se fosse o seu commit. O que acontece? Uma vez que foi feita essa carga, agora existe uma segunda planilha com as mesmas características daqui. Porém, aqui a diferença é que nós temos o material distribuído por posição, ou seja, quando ele entrou no meu depósito de MM sumarizado aqui, uma vez sumarizado, que eu digo que tem 100 unidades, por exemplo, de entrada, esse material ele é dividido, vai ser distribuído pelas respectivas posições que ele foi contado. Um inventário, por exemplo. Quem faz isso? Vai ser uma OT que tira do 998 e manda para cá. Aí o processo é o mesmo. A planilha do usuário entra, a minha transação que tem a Create Symbol vai ler cada linha dessa aqui, uma por uma, vai gerar OT. A OT vai ser origem 998 destino, que está aqui, e vai mandar esse material para o seu destino final. Ou seja, o meu processo de carga envolve 2 passos. Isso tudo eu posso botar dentro de uma única transação, se eu quiser. Posso criar uma única transação em ABAP com isso tudo aqui. É claro que daí seria legal elas lerem planilhas diferentes. Se eu sumarizar tudo na planilha, vai ficar meio um pouco mais complicado, porque, veja bem, a carga de entrada de MM ela é sumarizada. Já na de MM, a mesma planilha teria que ser distribuída em posição. Fica ao critério de quem está especificando. A ideia agora aqui é mostrar um pouco da prática disso. Como é que ficaria isso? Como é que ficaria no SAP essa... Bom, para a gente executar uma BAP, a gente sabe que a gente tem que executar uma transação famosíssima EC37. Então veja bem para você ver, EC37. Vou tentar fazer primeiro essa primeira parte aqui, ó. Essa MM com essas duas BAPs. Vamos lá. Eu queria um módulo eu queria aqui um pacote de teste já para economizar tempo, uma sequência, eu diria, né? Essa sequência envolve essas duas BAPs. Executar, né? Vou executar. Aqui ainda não veio nada porque eu tenho que ir no meu diretório de teste pegar minha massa teste aqui. Se eu não me engano, essa daqui. O que mostra isso aqui? Eu tenho os dados carregados para fazer a carga. São aqueles mesmos dados que eu colocaria caso eu fizesse MB50, MB1C com o movimento 561. Eu estaria fazendo a entrada com esses dados que estão aqui. O que são esses caras? Vamos dar uma olhada. O do movimento diferente aqui. Eu estou montando a BAP com os mesmos dados que eu colocaria se eu estivesse fazendo a transação na mão. O material, a planta, storage location, o lote e o tipo de movimento 561. Isso aqui é muito importante. Aqui eu poderia fazer essa mesma BAP para outros movimentos. Já fiz para 261, já fiz para 313, 301, por aí vai, 3111. 311, 301, por aí. Eu tenho aqui também informado o meu fornecedor, eu tenho a minha quantidade de entrada. Tudo isso, gente,
estaria vindo daquela tabelinha, estaria vindo daquela planilha criada pelo usuário, é uma linha daquela planilha. Eu vou botar uma quantidade de característica aqui para ficar mais usar depois na hora de voltei aqui, agora vou rodar a BAP. Chego aqui. Rodei. Vamos verificar se houve erro. Não houve erro. Por que não houve erro? Porque tem mensagem aqui. Ó. Só que gerou esse documento de material, certo? Só que o documento de material não está efetivado. Eu tenho ainda aquela segunda parte, que é rodar a minha BAP Transaction Command. O commit ele vai servir para efetivar essa gravação aí. Uma vez feito isso, ele gerou, terminou o processo de gravar. Aqui eu vou deixar um aceitar, não precisa. Beleza. E vamos agora fazer uma consulta. Vamos consultar esse material. Ou na própria MBR, venha na MBR. Mas vamos aqui que a gente pega o saldo e já vê, chama ela daqui. Vamos lá. Veja, o lote que eu dei entrada foi esse aqui, ó. Esse é o lote que eu dei entrada. Quais os movimentos que houve desse lote? Movimentos de mercadoria, está aqui. Você lembra que quando eu coloquei 4.111 foi exatamente para bater o olho aqui e achar de cara a minha quantidade correta, que foi realizada hoje, essa daqui, ó. Dei uma entrada via MB1C, movimento 561, usando apenas a BAP. Seria o trabalho feito dentro de uma rotina criada via ABAP, né? E usando, é claro, aquela função ABAP lá. Tá aqui diz tudo. Diz a entrada do material. Inclusive me dá a dica de WM aqui também, ó. Diz o centro, diz o tipo de depósito e diz a posição que o material entrou. Então eu tenho essa quantidade que eu dei entrada lá. Eu tenho outras, eu vou dar até uma consultada aqui, e ela não vai estar discriminada lá. Na verdade, a gente pode chegar aqui no estoque de WM e já consultar. No 998, eu tenho várias vezes, o meu lote entrou aqui, ó. Já está sumarizado, somado com outros que tem lá. O passo seria fazer esse mesmo teste. Esse mesmo teste eu estaria fazendo agora para a segunda parte da operação, esse aqui, ó. Primeiro fizemos essa, agora vou fazer a segunda. Eu também tenho uma sequenciazinha que vai fazer isso aqui. Então, vou de volta a essa. Vamos carregar aqui o módulo de função. Esse módulo de função, uma sequência de teste. Vou chamar a minha sequência. Essa eu chamei com esse nome aqui. Olha, veja bem, para você ver, é IT to create single e depois a confirmar a minha OT. Lembrando que isso aqui são funções standard que já estão na transação MB. Mesma coisa, eu tenho que chamar lá um pacote que já tem algumas informações. Esse pacote aqui, ele vai tirar lá, vamos ver aqui embaixo, aqui, ó, que diz tudo. Essas variáveis aqui são variáveis da OT. Ela vai me dizer a origem do material, está no 998, na posição, e esse aqui é minha posição destino. Essa variável aqui significa a posição destino. Ou seja, a quantidade que eu botar aqui vai armazenar aqui. Tem outras informações aí. Na OT tem várias informações. Você poderia, por exemplo, botar aqui o controle de estoque especial. Se estiver movendo um material que tem controle de qualidade, tem que marcar aqui o flagzinho, senão ele não vai mover. Interessante isso também.
Eu vou botar aqui uma quantidade aqui que depois fique fácil de carregar. E roda o bicho. Aqui eu devo ter esquecido alguma coisa, ele está me pedindo de novo o sistema de depósito, é o meu W13. Você vai ter que pedir de... Ele criou a OT 217. Ou seja, tem uma OT nova que é 217, foi criada com essas informações, aqui. Falta o que? Falta efetivar essa OT, esses dados, essa movimentação. Isso é feito para L to confirm. Tu não, né? TO, transfer order. Confirma. Então é a confirmação da OT. E aqui está faltando aqui. Isso é ruim quando vocês pedem para mapear. CLG1 para quem já deve saber ou para quem não sabe. Quando rodar. Rodei desse modo de mensagem aí, parece que deu errado, mas não deu não. Foi. Não deu resultado errado. Eu vou voltar e vou consultar esse cara. Vou aceitar aqui, vai criar um registro vazio lá, mas tudo bem. Eu costumo... Meu sistema de depósito W13. Todas. Lá pro fim que ela tá lá. Tá aqui o danado. Por isso que eu coloquei a quantidade 777 para ficar fácil de ver aqui. Então, rodando aquelas duas funções, eu consegui trazer o material para cá. Se lembrem da OT 217, está aqui. Consultando ela, podemos ter todas as informações possíveis. Movimento de origem da posição para onde ele foi armazenado pela primeira BAP, pela primeira sequência de operações, que é a que carrega o material no MM. Foi para cá o material. E a minha segunda parte nada mais faz do que trazer daqui e armazenar na posição correta, que é na A122A. Armazenei o material lá, armazenei esse lote, passei para lá, que era desse depósito, esse centro. Tá aqui diz tudo. Posso até fazer uma consulta na A122A. Vamos lá. Não vai ser muito claro porque já tem outras quantidades do mesmo lote lá. Eis aqui o resultado. Então, tudo que foi feito foi isso aqui. Demonstrar como via duas sequências de BAP a gente pode fazer a carga. Muito importante isso, muito interessante para você fazer uma rotina em ABAP em vez de usar o LSMW. A vantagem de não usar o LSMW é você ter uma função pronta para sempre, provavelmente gerar log do resultado, fica mais claro. Eu sempre usei os dois jeitos e os dois têm vantagem, os dois que eu digo LSMW ou então essa sequência aqui, e eu notei que muitas empresas às vezes preferem dessa maneira, que fica tudo armazenado e claro, e o histórico fica por lá. Bom pessoal, é isso aí, espero de alguma forma ter dado uma luz aí. Afinal de contas, muitas vezes eu vim aqui pegar informações, pelo menos deixar a minha aí uma vez.